Bom, pessoal, nesse nosso segundo vídeo, a gente vai trabalhar com a escola positiva e com a criminologia etiológica. Na verdade, a escola positiva ela é o berço da criminologia etiológica. E aí a ideia de étio é a ideia exatamente de essência. O criminoso ele era uma essência da sociedade, ele fazia parte da sociedade. O principal doutrinador que vai trabalhar para a gente com a ideia da escola positiva é Cesare Lombroso e a ideia dele do criminoso nato. O criminoso nato era uma pessoa que teria características atávicas, ele faria parte de uma subevolução da espécie humana e por isso ele estaria um degrau abaixo da sociedade nesse processo de evolução. Ele se baseia bastante na ideia de Darwin, da evolução da espécie, para demonstrar que esse criminoso nato, ele tinha características físicas, características antropomórficas que levariam ele ao cometimento do crime. Gente, percebam, a ideia de Lombroso era a seguinte, era a ideia do empirismo. Ele ia até as penitenciárias, ele ia até o sistema prisional, estudava as pessoas que estavam ali presas, fazia medições nessas pessoas que estavam ali presas e a partir dessas medições, a partir desse empirismo, ele tirava conclusões sobre quem eram as pessoas com maior propensão ao cometimento de crimes na sociedade. Então, a partir desse seu estudo empírico, o que foi que Lombroso começou a desenvolver? Ele começou a fazer um desenvolvimento de uma teoria voltada para características físicas dessas pessoas aprisionadas. Então, ele começou a trazer para a sociedade algumas características que seriam características que levariam o sujeito a maior propensão do cometimento de crime. Por exemplo, ele começou a fazer medição do crânio, ele começou a fazer a medição dos braços das pessoas, pessoas que tinham os braços maiores do que o comprimento do tronco, pessoas que tinham nariz largo, que tinham lábios grandes, com grande porte físico, e ele começou a desenvolver características antropomórficas que levariam essas pessoas ao cometimento do crime. Só que a gente percebe, óbvio, que quando o sujeito parte das pessoas que estão aprisionadas para daí trazer o conceito de criminoso, quem são as pessoas que estão nas prisões? Quem são as pessoas que hoje lotam muito mais as nossas prisões? É o homem jovem, negro. E essas características físicas que Lombroso traz na sua teoria, obviamente, são dessas pessoas negras, dessas pessoas jovens. E a gente consegue perceber que a teoria de Lombroso é uma teoria extremamente racista. Era uma situação ali, no momento histórico, de extrema segregação racial e um extremo aprisionamento do jovem negro, como hoje nós também temos nas nossas penitenciárias. A gente também percebe em Lombroso algo de extremo sexismo, porque Lombroso também desenvolveu uma teoria de que as mulheres elas tinham grande propensão ao cometimento do crime, por conta do conceito de histeria, por conta da oscilação de humor ao longo do mês. Então, a gente pode criticar essa teoria de Lombroso através do pensamento de racismo e do pensamento de sexismo que estava ali incutido nessa sua teoria inicial. Lombroso escreveu duas obras extremamente importantes, que foi O Homem Delinquente, e depois ele escreve uma com uma importância um pouco menor, que é A Mulher Delinquente. A ideia de Lombroso era exatamente de catalogar essas características físicas que levam o homem e a mulher ao cometimento do crime. Lombroso faz uma grande classificação de quem são os criminosos, ele vai falar do criminoso nato, do criminoso louco, e você pode acompanhar isso no seu e-book. A gente fez essa classificação, eu e a professora Daniela, para que você perceba quais foram as espécies de criminosos que Lombroso trouxe para a gente, trouxe para a sociedade. O que é importante que a gente perceba de Lombroso é o seguinte: essa teoria dele era uma teoria para prevenção de crimes. Então, quando alguém, mesmo que não houvesse ainda cometido um delito, se compusesse fisicamente dessas características que ele imputava como sendo de maior propensão ao cometimento do crime, já poderia ser presa. Então, através dessas medições, ainda que o sujeito não cometesse nenhum ato delituoso, como a gente já sabia que essas características físicas levariam ele em algum momento da vida ao cometimento do crime, a gente já poderia cometer um aprisionamento, o seu aprisionamento. Então, a ideia de Lombroso era uma ideia de prevenção de delitos, só que, mais uma vez, de extremo racismo e numa situação de terminar aprisionando pessoas por características físicas, por características antropomórficas, antes mesmo do cometimento de um delito. E, obviamente, gente, isso é um absurdo total, a gente não pode concordar com essa teoria.
Então esse é o nosso vídeo 2. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com novas correntes criminológicas.